Muito bem, pessoal. Estamos hoje com o nosso podcast Padrão Ouro. Vamos fazer uma entrevista com um colega da Turma 98. Esse colega é o Felipe Bonfim. Hoje a iniciativa é para a gente discutir, apresentar um pouco da nossa vivência do Sábado das Origens, que ocorreu nesse último sábado em São José dos Campos, e principalmente lá com vamos dizer, a apresentação do Brigadeiro Medeiros, né, esclarecendo sobre a criação do novo campus do ITA no Ceará. O Bonfim diretor extraordinário da EITA, para acompanhar e implantar a regional da EITA no Ceará, reativar, se já ocorreu, né, em Fortaleza, assim como nós temos, por exemplo, a regional de São Paulo e também a regional de Campinas da EITA. Teremos, então, ou reativaremos a regional do Ceará através do Felipe Bonfim. Felipe Bonfim é haitiano de 98, e o Felipe foi um dos que auxiliou na captação de recursos para a Itaex, de doadores. Ele trabalhou no mercado financeiro por bastante tempo aqui em São Paulo e, portanto, a gente tem o prazer de receber o Felipe para mais um podcast Padrão Ouro. Então, Felipe, você tem aí uns 15 a 20 minutos para fazer uma apresentação, nos tornar a par as pessoas que não foram ao Sábado das Origens sobre vamos dizer, a fala lá e a indicação, a criação do novo campus do ITA, esclarecido pelo Brigadeiro Medeiros lá durante o Sábado do ITA, uma atividade, Sábado das Origens, uma atividade da AEI. Por favor, então, Bonfim. Obrigado, Paulo. Assim, eu fico muito feliz assim, de ter uma oportunidade como essa. Eu acompanho a sua iniciativa aqui dos Encontros Padrão Ouro há alguns meses, né? Não me sinto à altura de estar aqui ainda, mas acho que a proposta que você fez de vamos discutir, né, o que a gente já sabe, acho muito valiosa. Nos conhecemos há pouco tempo, o Arnaldo eu estou conhecendo hoje, grande prazer. O professor Volkmer foi meu professor no ITA, né, colega da turma 61, turma fundadora, meu colega no conselho da Itaex. E o Cefrin é um colega aí de trabalho na Itaex desde que entrou, ele é um pouco mais antigo na Itaex do que eu, mas eu também devo estar entre os mais antigos lá, né. Enfim, eu acho que indo direto ao ponto, né, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho esse defeito, às vezes de ir direto demais ao ponto. Acho que eu anotei aqui uns pontos para mim, né, Paulo, para organizar, para conseguir ter poder de concisão em 15 minutos. Eu acho que a apresentação, eu tomei nota aqui da apresentação, assisti uma ou duas vezes depois na internet, né, está à disposição no YouTube, muito provavelmente aí você vai também dar acesso a algum link aí, provavelmente da apresentação do Tenente Brigadeiro Medeiros. Ele falou um pouco sobre o que é o acordo de cooperação técnica. Acho que o primeiro passo é isso, né? Explicar o que é isso. Entre agosto de 2023 e outubro e começo de outubro de 2023, a Força Aérea Brasileira e o Ministério da Educação, né, formaram uma comissão para entender em que formato seria viável um campus do ITA na base aérea de Fortaleza, né? Acho que esse foi um trabalho de 60 dias, patrocinado tanto pelo Ministério da Defesa, Força Aérea Brasileira, como pelo Ministério da Educação.
A conclusão que se chegou é que existe um formato que torna viável o campus no estado do Ceará, e nas palavras do... Aqui vou tentar resumir o melhor poder de síntese, o ponto de vista do Tenente Brigadeiro Medeiros, de que é um projeto que começa em 24, né, com um forte apoio do governo do estado do Ceará, que fica responsável por fazer todas as obras civis que vão ser necessárias na base aérea de Fortaleza, né? O primeiro vestibular vai ser da turma 29 do ITA, aquela que entra em janeiro de 2025, ou seja, o vestibular vai ocorrer no final do ano que vem. O vestibular vai ser o mesmo. Vestibular que todos os nossos colegas, mais velhos ou mais novos, passamos por ele, né, em algum momento. Esse grupo de alunos, que a primeira turma vai ter 50 alunos, números fornecidos pelo Brigadeiro Medeiros, vão estudar no campus de São José dos Campos, certo? Então, a turma 29 vai passar os anos de 2025 e 2026 no campus do Fundamental em São José dos Campos, né? A gente pode falar longamente sobre isso, acho que é uma das coisas que a gente acredita que é uma boa ideia, né? Pelo menos eu acredito, vou dar minha opinião pessoal. Entre 2027 e 2029, aquela turma vai para o campus do Ceará, né? O campus sediado na base aérea de Fortaleza, e esse projeto envolve também o lançamento dos cursos de pós-graduação no ano de 2028. Né? Fundamental também, isso é outra coisa que quem trabalha com educação, com pesquisa, sabe que a pesquisa de ponta está na pós-graduação. Né? A graduação ela forma a base, mas a pesquisa de ponta está na pós-graduação. Então, é isso. Os cursos apresentados pelo Brigadeiro são um curso de engenharia de energia, engenharia de sistemas, que seriam uma primeira leva de cursos, essa que a turma 29 vai ter acesso, 25 vagas em energia, 25 vagas em sistemas, e uma turma provavelmente projetada hoje para entrar no ano de 2030, ou seja, a turma 34 do ITA, também teria mais cerca de 25 vagas para o curso de bioengenharia. Seriam 3 cursos, fazendo com que o ITA passe a ser uma escola de 9 cursos. Os 6 cursos focados em suporte à engenharia aeronáutica brasileira, e esses novos 3 cursos que têm digamos assim, uma vocação mais para atender as necessidades das empresas e da sociedade do Nordeste setentrional do Brasil. No Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste, mas principalmente no Nordeste setentrional. Outros pontos que eu anotei da conversa, da apresentação do Brigadeiro, eu já falei, né, são 50 alunos que são os primeiros que vão morar na base aérea de Fortaleza em 2027, chegando a 225 alunos em 2034. Esses foram números que eu anotei. Quando você junta 5 turmas, 3 turmas de profissionais em 3 cursos, né? Você vai ter aí 225 alunos, segundo os números do Brigadeiro. Também uma turma de 80 alunos de pós-graduação em 2028, chegando a 360 alunos de pós-graduação em 2034. Ele citou aqui algumas coisas que eu acho que são importantes a gente citar, que são os investimentos, né? O campus São José dos Campos vai ter que receber investimentos para isso. Então, os investimentos de São José dos Campos acho que são outra coisa fundamental, garantir que a gente tenha a infraestrutura melhorada em São José dos Campos, acho que é crítico, fundamental. Né? Então, a expansão que já está em andamento no H8, segundo o Brigadeiro, a expansão que já está em andamento seria capaz de absorver os alunos.
vai ser necessário a renovação de algumas facilities, né, principalmente laboratório, alguma coisa. Ele só citou na apresentação o laboratório de química, mas eu imagino que no estudo eles tenham algo mais sofisticado, um pouco mais detalhado. Uma contratação grande de professores, né, via concurso público até 2030, são mais 39 professores e pessoal de apoio para o campus de São José dos Campos, além dos 228 professores e pessoal de apoio para o campus do Ceará. Né? Então, são alguns números, né, que eu anotei aqui, que eu acho que são importantes a gente ter. Se as pessoas quiserem ir no vídeo no YouTube, elas vão ver os números um pouco melhor, é uma apresentação bem bacana, acho que o Brigadeiro Medeiros foi feliz na forma em se apresentar, bastante feliz. Citou também a necessidade de mudar decretos, né, o decreto de 1950, que diz que o ITA é em São José dos Campos, vai ter que ser alterado, o decreto de 1975, que diz que o CPOR, o CPOR sediado em São José dos Campos também vai ter que mudar, vai ter que ser adaptado. Existe uma legislação do Ministério da Educação para proteger um pouco a qualidade do ensino, que as instituições de ensino superior só poderiam estar limitadas à sua sede, ao seu estado sede. Né? Vai se abrir, essa é uma legislação de 2017, né? Vai abrir uma exceção para as Forças Armadas, para que as Forças Armadas possam ter instituições de ensino superior abertas, não só no seu estado sede, mas no resto do país, até pela natureza nacional das Forças Armadas. Né? E aí vem as mensagens, digamos assim, menos objetivas, mais subjetivas, mas que eu acho que também vale a pena citar. O ITA do Brasil, né, assim, não tem dois ITAs, né? Tem o ITA, o fato de ter um campus no Nordeste Setentrional brasileiro tem um valor estratégico para o nosso país, tem um senso de querer diversificar onde a gente quer ter centros de excelência no país. Né? Então, é um ITA, dois campos, reforça uma ideia que a gente sabe desde a nossa época, né, que viveu que o ITA é diferente e deu certo porque está subordinado às Forças Armadas e a Força Aérea Brasileira em especial. Né? Isso é algo que a gente escuta desde a época, pelo menos eu escutei nos anos 90, muita gente quer tirar debaixo da Força Aérea e que é um projeto de Estado do Brasil, essa parceria, né, público-privada, que deu tanto certo nesses últimos 70 anos. Né? Houve algumas perguntas, eu mesmo fiz uma pergunta provocativa, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas falou da ampliação do ITA, né? Teve uma pegadinha para ele, que foi do tipo, quem vai ser o Casimiro Montenegro Filho? Ele falou, não vai ter outro Casimiro Montenegro Filho. Mas eu sou, ele falou palavras dele, né? Eu sou comandante do DCTA e sou membro do Alto Comando das Forças Armadas, da Força Aérea, Alto Comando da Força Aérea Brasileira, chamou para si a responsabilidade de liderar o projeto, disse que tinha programado ser, digamos assim, transferido e pediu para adiar a transferência para poder acompanhar, né, esse projeto no início. Fez alguns elogios ao professor Anderson, mas citou que é o novo reitor que vai liderar, né, e que a escolha do novo reitor vai ter que levar isso em consideração, o perfil do novo reitor vai ter que levar isso em consideração. Foi feita uma pergunta sobre ampliação, se a ampliação continua, plano de ampliação que já existia, né, para o campus de São José dos Campos continua, garante que continua, que os números do projeto são consistentes com o atual plano de ampliação do campus São José dos Campos e com a ampliação necessária para dar suporte do curso fundamental para o campus de Fortaleza, que vai ser um campus apenas de curso profissional e de pós-graduação, né? Outra coisa bacana, uma coisa que não existia na nossa época, pelo menos não da forma como aconteceu esse Sábado das Origens, um agradecimento formal do
tenente brigadeiro ao Centro Acadêmico Santos Dumont, na pessoa da Ana Carolina, né? Se não for memória o nome dela, é Carol, então a gente não sabe se é Ana Carolina, Maria Carolina, mas é Ana Carolina, né? Que é a presidente, que acabou de sair, mas era presidente durante, que mostrou para o Ministério da Educação a visita da Fernanda Pacobaíba, que é a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a importância das iniciativas, né? E aqui eu acho que nós da Itaex, né, Cefrim, Volkmann, temos muito para nos orgulhar, né? A Itaex apoiou muito essas iniciativas para as pessoas aprenderem a ser engenheiro, não na sala de aula, mas na prática, certo? Enfim, eu acho que isso salta aos olhos que aquele projeto da Itaex deu certo, né? Hoje os alunos dizem que isso faz parte da formação deles, então eu acho que o Cefrim aí, eu vou personificar na pessoa do Cefrim, que é o nosso secretário, do Volkmann, que representa a turma 61, que é a grande idealizadora disso, né? Então é isso, assim, para não estourar os 15 minutos, essa foi a minha interpretação do Brigadeiro Medeiros. Não sei como é que você quer começar, eu acho que... Vamos lá, então. A gente vê como é que a gente conduz. Isso. Aí. Agradecendo aí a sua apresentação, Bonfim. É importante, eu acho que você fez o quadro real, né, realmente, dos números envolvidos na implantação do campus do ITA no Ceará. Eu fui uma das pessoas que fez pergunta, né? Antes disso, eu quero lembrar e homenagear o Aurélio Rossi, que é o nosso presidente da Itaex, pelo seu próprio envolvimento e ponta firme que foi, e a gente está estimando que com ele corra tudo bem, com a situação ocorrida durante o Sábado da Origem e tal, mas que está tudo já sob controle. Mas, voltando, então, ao nosso tema, eu fui uma das pessoas que fez pergunta também, né? Eu fui o último a fazer a pergunta, né? Eu fiquei contente porque o brigadeiro me esclareceu que era um novo campus do ITA, né? Essa característica é importante, né? Não é uma outra escola de engenharia, é um campus do ITA, com cursos diferenciados dos cursos que são dados em São José dos Campos. Essa outra característica que ele levantou, muito positivas, a criação desses dois cursos iniciais, o curso de Engenharia de Energia, que ainda não é um curso muito bem definido, estabelecido, né? Então vai ser uma novidade, mas ela é muito adequada para a situação que a gente tem das energias alternativas, entrando forte na matriz energética brasileira, e o curso a engenharia de energia vai formar um profissional que o país precisa, né? Depois, o engenheiro do sistema também eu entendo como um engenheiro não só de computação, né? Não é só voltado. Então, pode ter administração, pode ter gestão, pode ter engenharia de produção. Então, também um curso novo, um curso que é diferenciado dos cursos que existem, do curso que existe em São José dos Campos, principalmente o curso de engenharia de computação, com inteligência artificial, com tecnologia da informação, mas que fariam, não é exatamente isso. O curso de sistemas utiliza essas disciplinas, mas não se restringe a elas, né? E ainda mais uma perspectiva boa de fundação, de criação de um curso de biotecnologia, né? Eu acho que bioengenharia, ele vinha sendo biomedicina, é um curso que também tem uma demanda muito importante para o país, e o ITA
se voltando para ter um curso dessa qualidade, vai ser um avanço, vai ser realmente um avanço muito grande. A minha pergunta, né, a minha pergunta ao brigadeiro foi um pouco a preocupação com a implantação de um curso desse do campus, né, de Fortaleza, nos moldes que se pensou, né, com o curso fundamental sendo dado no campus de São José dos Campos, né. Essa questão ela é, de certa maneira, problemática. Então, essa é a questão que eu vou lançar para você, Felipe, para você comentar. Porque, na minha compreensão, um pouco da experiência que eu tenho de ampliação de campos universitários, a gente começa com fundamental e profissional no novo campus, né? E os professores são contratados para o campus novo, né? Os novos professores, né? E aí que começa o problema nessa proposta, porque você confunde uma expansão já em andamento no ITA, da qual se pretendia chegar a 200 alunos, a uma entrada de 200 alunos ao ano, hoje está em torno de 150, 120, 150, né, para o vestibular, e aí a entrada de novos alunos, elas se confunde com alunos que farão cursos no Ceará. Então, essa complicação é que eu acho que, didaticamente, seria melhor se a gente tivesse já o fundamental no campus do Ceará, os professores sendo contratados para o Ceará, né, do fundamental, que dariam o curso no Ceará, e do profissional. Esses professores auxiliariam a montagem da parte didática, da parte dos programas, etc., no Ceará. Então, essa visão é um pouco da experiência de novos campos que foram montados aqui no estado de São Paulo, em algumas universidades aqui, como a UFSCar, como a Unifesp, como outras universidades que tiveram seus campi, né, fora da sede principal original, vamos dizer assim. Então, essa preocupação é que eu queria ver a sua visão sobre essa questão. Bem, assim, vamos lá. Eu acho que, primeiro, que a visão do Felipe Bonfim vale pouco, né? Eu acho que vale a visão conjunta de mais gente. Mas, assim, o que eu posso dizer eu conversei nos últimos 30, 60 dias, eu conversei com várias pessoas que fizeram parte da comissão, em conversas separadas, e assim, apenas para ouvir, porque a gente queria poder se informar e ajudar a passar a mensagem para a comunidade terrana, né? Esse sempre foi o nosso objetivo. E até comentei, acho, com você no Sábado das Origens, dizendo que eu achava que eu estava ouvindo esse argumento pela primeira vez, né? Que, na verdade, o que eu vinha ouvindo quase como um consenso, até a hora que você levantou esse argumento, era um argumento completamente diferente, no sentido de dizer o seguinte: olha, o ITER tem especificidades que a gente gostaria muito de preservar, né? E aí vamos lá, né? Minha visão, eu vou misturar um pouco a minha visão particular com a opinião de outras pessoas, mas forma o iteano, tem um elemento que forma o iteano que é importante, que é você tirar esses jovens, né, muito cedo de casa, né, do conforto do lar e da família, né, trazer para o lugar seguro, porque
que a base aérea de São José dos Campos é um dos lugares mais seguros que o Brasil pode oferecer para os seus jovens, mas é um ambiente que, apesar de ser um dos melhores alojamentos universitários do Brasil, não é a casa dos pais, né? E botar ali naquele ambiente pessoas que todo mundo é melhor aluno da sua sala de aula, né? Se não é o melhor aluno, está entre os 3 melhores alunos das salas de aula, né, do Brasil inteiro, né? São, sei lá, você tem 120 alunos, você tem 120 caras que estão entre os 3, para ser generoso, 5 melhores alunos de 120 salas de aula diferentes do Brasil. E você botar essa turma toda junto e contra-argumentando e argumentando tem um valor grande, porque você faz a desenvolver uma coisa que é a nossa honestidade intelectual, né? Uma característica nossa do ITEANO, né? Porque ali se você começa a falar bobagem e tal, o cara do lado é tão bom quanto você, às vezes é melhor, e você aprende rapidinho a ser honesto, né? Com a sua própria intelectualidade. Então, essa honestidade intelectual, né? E aquilo que a gente aprende sobre ética, né? Eu acho que se traduzem em português o nosso iteanês, que é a disciplina consciente. E eu particularmente acho isso, acho que não sou o único que pensa assim, que a disciplina consciente se forma no H8. E nos primeiros anos, nos primeiros momentos, seria, na minha opinião particular, muito arriscado não fazer isso em São José dos Campos. Eu acho que tem problemas, Paulo. Você acha que seu argumento é válido. A primeira vez que eu escutei o argumento foi no sábado, né? Então a gente vai ter que pensar, elaborar um pouco mais agora. Eu acho que submeter essa questão a quem vai liderar o projeto, né? Vai ser o reitor do ITA, o próximo reitor do ITA. Ele a gente tem que submeter essa sua questão a ele, mas eu penso diferente. Eu acho que é muito arriscado, certo, não fazer isso em São José dos Campos, né? E eu acho que manter o CPOR também tem um valor inestimável. Eu nunca tive a ambição, nem tive a vocação para o serviço militar, mas eu acho que o CPOR tem um componente de formação de cidadania na gente que eu respeito as Forças Armadas. Para mim, são uma instituição do serviço público, com certeza estão na mais alta, estão muito acima da média, né? E apesar do momento que não é fácil, né, para a reputação das Forças Armadas, dado o que aconteceu nos últimos anos, mas eu acho que a Força Aérea Brasileira passou um pouco ao lado disso tudo e manteve uma boa reputação, né? Eu acho que é importante. Muito tem a ver com essa forma, né, de formar cidadãos. Eu acho, sim, eu acho que é uma provocação boa. Quem sou eu? Mas eu penso diferente. Eu acho que essa visão tão fundamental no estado de São Paulo, desde que com a infraestrutura adequada, certo, Paulo? Esse é um ponto válido. Desde que a gente tenha infraestrutura adequada para suportar um fundamental de São José dos Campos e de Fortaleza em São José dos Campos, eu acho que é uma boa ideia, não é uma boa ideia para poucos anos, não. Acho que é uma boa ideia, talvez, para a primeira década inteira do projeto. E aí, depois, daqui a 5, 10 anos, a gente senta de novo e vê de novo, né? Mas se depois de alguns anos também a gente não conseguir formar a cultura de São José dos Campos em Fortaleza, aí temos um problema grande, certo? Essa é a minha visão particular. Talvez compartilhe essa visão com mais pessoas com as quais eu conversei. Ok, Bonfim, eu queria dizer que você tem razão. O papel do H8 a gente sabe que é extremamente importante para a formação nossa, né? Essa relação de confiança entre o professor e o aluno, entre os alunos, essa coisa o H8 ajuda muito a se estabelecer, né?
Eu queria lembrar de alguns fatos, né? O ITA não começou, os cursos do ITA não começaram em São José dos Campos. As primeiras turmas do ITA vieram do IME, né? Foram formados na Escola Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, que tinha o curso de aeronáutica, né? E se esperou a implantação do campus em São José dos Campos para que as primeiras turmas viessem a se implantar em São José dos Campos, né? E esse fato aí é um pouco a preocupação que nós temos, né? Um pouco a rapidez com que se está trabalhando essa questão levanta algumas questões. Eu ia pedir para o Arnaldo, nós, na verdade, fizemos um balanço de massa aí, né, de entrada e saída. Eu vou pedir para o Arnaldo comentar e fazer a pergunta para o Bonfim. Muito bem, Bonfim. Eu queria começar parabenizando aos idealizadores dessa ideia e agradecer pela sua participação hoje aqui. Eu tinha uns 3 tópicos aqui para discutir. O primeiro é um desenvolvimento do que o Paulão acabou de dizer, né? Então, por um lado, nós vemos com bons olhos esse aumento da quantidade de especialidades, como engenharia de energia, de sistemas, etc., né? Energia, em particular, é a área que eu me especializei. Então, quando falaram nesse assunto, seja onde seja, no Ceará, no Rio Grande do Sul, ótima ideia, porque sempre existiu a divisão de energia, mas não assim como engenharia, né, de energia. Bom, mas aí vem essa parte. Essa iniciativa aumenta a quantidade de especialidades, mas não aumenta a quantidade de engenheiros formados. E, de certa forma, não otimiza a infraestrutura, né? Você vai ter uma ociosidade, né? Porque, no fim, falando em números, temos 200 novos engenheiros sendo formados, digamos 50 no Ceará. Muito bem, mas são 200, porque você entrou os 200, não tem como adicionar os 50 depois, quando os 50 foram para o Ceará. Então, você vai ter uma duplicidade, né, de infraestrutura, de investimento em São José e no Ceará. Então, quer dizer, como lidar com isso, que é um custo, não? Uma ociosidade de 50 engenheiros do ITA não é pouco se nós temos 200, não? Que é um desenvolvimento do que o Paulo falou, né? O outro tema é a questão da diversidade, que foi o que o Bonfim acabou de dizer. Uma vantagem que nós tivemos e temos no ITA é essa ideia de que venham estudantes de todo o país. Então, logo de cara, aí, o pessoal com 18 anos já tem sentimento de diversidade do país, de cultura, costumes, né? Acolhimento, né? Enfim, nós não preciso nem dizer muito sobre isso, qual foi a experiência positiva que a gente teve de lidar com companheiros de todo o país, né? Então, imagino, o que eu quero dizer com isso é que no Ceará vai ser igual, quer dizer, não vai ser o ITA do Ceará para cearenses ou para nordestinos, é para o Brasil inteiro, ter cuidado para não perder essa diversidade de estudantes que vão estudar no Ceará, né? E a terceira questão é se toda isso que nós estamos conversando, a criação do campus no Ceará, já foi decidido, a sua questão, como você já mencionou, Bonfim, de ajustar legislação ou regulamento, mas a decisão já está tomada. Olha o nível, né, de progresso nesse processo de decisão. Ok, Bonfim. Passou bem? Só deixar claro que... Oi, Arnaldo. Eu acho que o meu áudio está meio cortado, não?
Tá dando umas cortadas, mas deu para entender. Não, as perguntas estão claras. Estão claras. Claras. Okay. Eu vou começar pela última, que eu acho que é a mais fácil, e deixar a primeira, que eu acho que é a mais difícil, para o final. Assim, eu sou apenas, como vocês, alguém que está super ansioso, né? Porque tem uma mudança grande aqui, né, acontecendo. É transformacional. Então, tudo que é transformacional num time que está dando certo há 70 anos, dá um frio na barriga, né? Eu não faço parte da comissão que elaborou o plano e tal, eu apenas tive a oportunidade de entrevistar pessoas da comissão, então isso me dá talvez um privilégio de poder compartilhar o que é público de forma um pouco mais digerida, né, mais didática, mas em hipótese alguma eu falo em nome da comissão, mas assim, a decisão está tomada, não sei, acredito que sim, né, acho que o objetivo da comissão já era estudar a viabilidade de um campus no estado do Ceará, né? Eu entendi que essa é uma decisão tomada e é uma decisão que já vai partir para execução, porque o próprio governo do estado do Ceará já se comprometeu, inclusive, a fazer os investimentos iniciais na base aérea de Fortaleza. Para que em 2027, quando a turma 29 chegar para fazer o terceiro ano lá, a base tenha todos os pré-requisitos. E o novo reitor do ITA vai ter que ter a responsabilidade de iniciar os concursos públicos, né, para que servidores e professores do corpo docente estejam à disposição da turma 29 já em janeiro de 2027. Né? Então, eu entendo sim que a decisão está tomada, eu sei tanto quanto vocês em relação a isso. Talvez se a gente conseguir uma entrevista com o Brigadeiro Medeiros, talvez ele possa contar um pouco mais o avanço, mas o meu entendimento das conversas que eu tive com as pessoas da comissão, que eu tive acesso, não todos, mas alguns, é que sim, é uma decisão tomada. A segunda pergunta sobre a diversidade do campus, né? Essa é uma preocupação que é nossa também, tá, Arnaldo? E quando eu digo nossa, agora eu estou falando da comunidade de cearenses, né? Eu acho que o ITA é o que é porque ele é do Brasil, certo? E porque ele pega jovens promissores brasileiros, né? E transforma em engenheiros competentes e cidadãos conscientes, né? Então, eu acho que a fonte das notícias da imprensa de agosto, que foi muito infeliz, quem afirmou que a razão deste campus estar no Ceará é porque eram campos para ter cearenses. Os cearenses não precisavam. Eu não sei de onde veio essa ideia, mas a fonte que foi infeliz, sem dúvida nenhuma. Não conhece a lógica do ITA, não sabe como é que ela funciona, e não sabe que é uma ideia muito ruim se fosse essa a origem da ideia, certo? A ideia boa mesmo é como a gente vê hoje, que é um consenso em todo mundo que participou desse projeto. É óbvio que eu não vou ficar surpreso, não é óbvio, mas eu não vou ficar surpreso se a gente tiver um percentual de cearense um pouco maior no campus do ITA, do Ceará. Por quê? As pessoas vão acabar eventualmente querendo ficar um pouco mais, tal, mas eu acho que seria um sucesso mesmo se o percentual de cearenses ou de nordestinos ou de nordestinos do Nordeste Setentrional tal, fosse exatamente o mesmo do campus de São José dos Campos. Eu acho que isso seria um sucesso absoluto, certo? Porque a coisa mais legal que eu, como cearense, não sou cearense nascido no Ceará, mas filho de cearenses, né? E vivi minha adolescência inteira no Ceará, acho que foi essa coisa de viver com o Brasil inteiro lá dentro, e hoje eu tenho amigos espalhados no Brasil inteiro, né? Não só da minha turma, mas
de todas as turmas. O Brasil é um só, o Brasil, sabe, o Ceará é um estado imigrante, sabe, não faz o menor sentido essa lógica de... Então, eu tenho certeza que não é a imprensa, porque a imprensa é a qualidade da fonte que ela usa. Eu tenho certeza que das pessoas com as quais na comissão eu conversei, não é essa a ideia, certo? E também tenho hoje uma percepção dos contatos que eu tenho na comunidade de iteanos que moram no Ceará, de que seria muito ruim se essa fosse a lógica. Então, a lógica da diversidade é a lógica, certo? Quanto à ociosidade, eu confesso que a questão do custo, eu acho que o custo adicional que nós vamos ter em ter um campus no Ceará, vis-à-vis, né, poder, sei lá, eventualmente ter os 3 cursos em São José dos Campos, é tão menor que as externalidades que ter um campus fora do eixo Rio-São Paulo gera, né? Acho que as externalidades geradas são tão maiores para o país que esse custo é quase que irrelevante, na minha opinião. Eu entendo que os recursos são escassos, eu entendo que o orçamento não é infinito. Talvez a gente estivesse otimizando o orçamento nacional se as 3 cursos fossem feitos em São José dos Campos. Mas, assim, é uma decisão de Estado que eu não sei se eu fosse o Estado brasileiro, eu tomaria essa decisão, mas com certeza absoluta é uma decisão de Estado que não é absurda, certo? Eu acho isso. E o custo adicional que ela traz, sinceramente, comparado com as externalidades que ela vai gerar, quando você olha a macroeconomia do nosso país, eu acho que é irrelevante, mas é uma opinião minha, né, Arnaldo? E é uma opinião, apenas é a minha opinião, não é a opinião, não necessariamente é a verdade. Ok, Bonfim, obrigado. Eu acho que nós vamos desenvolver um pouco melhor, conceituar melhor essa última questão. É evidente, e eu concordo contigo, inclusive, que é excelente você ter campos em outras regiões do Brasil com a qualidade que o ITA tem em São José dos Campos, em São Paulo. Não há dúvida que, para o Brasil, é uma coisa extremamente boa ter esse estímulo a ter um campus em regiões em que o ensino puxa o desenvolvimento tecnológico local, o ensino promove possibilidades da região absorver e avançar. Por isso, eu concordo contigo que a externalidade provocada por um campus fora de São José dos Campos é muito positiva para o país. Nesse aspecto, eu acho que está perfeito. Também acho que é possível começar, né, em São José, como se começou lá, o ITA começou no Rio de Janeiro, mas o problema é uma questão de balanço de massa mesmo, né? De quantidade de pessoas que entram, quantidade de pessoas que saem. Talvez Arnaldo possa explicar melhor esse ponto aí do balanço de massa. Por favor, Arnaldo. A ociosidade, a duplicidade de infraestrutura que eu me referia não é exatamente ter outro campus, e sim você ter o fundamental sendo feito em São José dos Campos, que leva a que você não possa aumentar o número de formados no final. Ou seja, se você tivesse o fundamental já sendo feito no Ceará, você teria os 200 de um lado e mais 50 de lá. Em nenhum momento você ia ter 50 pessoas a menos usando o H8, por exemplo, a partir do final do fundamental, né? Então, claro, se fosse uma coisa temporária, enquanto se constrói o Ceará, como
o próprio Paulo mencionou, da história inicial do IME, é uma coisa temporária, então não está, digamos, não otimizando o uso de recursos, né? Mas no momento que você fala o fundamental vai ser sempre em São José dos Campos, aí você vai ter essa duplicidade que sairão alunos no meio do caminho e o número total de formados vai ser reduzido, né? Então, quer dizer, eu acho que a impressão que dá é que essa ideia de fundamental ser permanentemente feito em São José dos Campos é que causa essa ociosidade, duplicidade de infraestrutura. E, claro, tem benefício, tudo tem seus custos e benefícios, né? Mas, talvez, analisando em mais detalhe, pode ser que, nesse aspecto, possa ser negativo, mas não a existência de outro campus. E aí eu acho que esse não é o problema, né? O problema mais é você obrigar, né, a fazer fundamental em um lugar e depois terminar em outro. Mas, enfim, eu imagino que posso estudar isso mais detalhe e concluir que isso é positivo. Não, Arnaldo, assim, se você me permitir, eu discordo do seu ponto de vista. Eu acho que faz muito sentido o fundamental estar, inclusive no longo prazo, em São José dos Campos, mas eu queria dizer o seguinte, que eu não tenho número de horas dedicadas o suficiente para defender a minha tese, certo? Assim, eu tenho que ter a honestidade intelectual de dizer que é uma tese que tem que ser discutida, sinceramente. Eu tenho uma opinião, aqui é um gut feeling meu, né? De que o risco... Bem, eu acho que todo mundo concorda que no curto prazo não tinha nem muita opção, muita alternativa, né? Mas se é uma discussão se vai ser um período de 3, ou de 10, ou de 20 anos, eu acho que é uma questão que eu não sei se está tão decidida assim. É uma coisa que a gente tem que perguntar para a comissão, né? Eu escutei pela imprensa, né, de que era uma ideia transitória para poucos anos, né? E como eu falei, eu penso diferente, eu acho que poderia ficar um pouco mais de tempo, sinceramente, mas se a tese for sendo debatida, se chegar à conclusão que o período ideal são 2, 5 ou 7 anos, ao invés de 20 anos, né? Agora, o que eu escuto muito é que não faz sentido, no longo prazo, não haver um fundamental em Fortaleza, certo? Então, corroborando com a sua tese, na verdade, tem um momento ali, que pode ser daqui a 5, 10 ou 20 anos, que vai ter que ter, assim, do que eu escutei até agora, vai haver um fundamental em Fortaleza. Agora, eu acho que essa é uma decisão que, na janela de 2027 a 2034, não vai se discutir, na janela dos primeiros 7 anos, certo? Mas que para depois de 7 anos, eu duvido que seja uma vaca sagrada, que o fundamental para sempre seja Fortaleza. E eu confesso que não tenho todos os argumentos para defender a tese agora. Então, assim, essa é uma coisa. Só para complementar, o aspecto que você mencionou sobre a disciplina consciente, realmente isso é fundamental e essa convivência, né, dos bichos, né, com os veteranos é que dá essa transferência de conceitos, né? Mas não precisaria de 7 anos, né, uma vez que você tem os primeiros bichos, né, que vão começar em São José e vão para o Ceará, eles é que vão transferir para os novos esse conhecimento. Claro. Então, quer dizer, não precisa de 7 gerações, digamos, né? Eu acho que precisa, mas, assim, eu confesso que eu não tenho todos os argumentos aqui para dizer se o número ideal é 5, 7, 10 ou 20, certo? Eu, particularmente, tenho um gut feeling, um senso de que eu acho que a gente precisaria de uns 10 anos para consolidar. Mas, de novo, eu não tenho um argumento sólido o suficiente para defender 2, 5, 7 ou 10 ou 20. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou agora passar uma pergunta do Volk, né, da turma 61, muito interessante. A Itaex tem concretizado seu objetivo de apoiar a excelência do ITA
por meio de projetos acadêmicos e projetos especiais, como o EEF, que é o Educação da Engenharia do Futuro, né? O engenheiro do futuro, o ensino do engenheiro do futuro, qualquer coisa desse tipo. E o grupo de trabalho em disciplina consciente. Os projetos acadêmicos estão fortemente apoiados em alunos do primeiro e segundo anos, e, por hora, ficam em São José dos Campos. Como você acha que a Itaex deve se preparar por ter, no campus de Fortaleza, acesso apenas ao profissional? Você veja, eu acho... Não faz pergunta difícil, Volkner, porque essa eu não tinha pensado. Eu vou fazer. Eu tinha pensado numa coisa diferente, Volkner, para nos ajudar aqui, e talvez a gente junto consiga responder, porque essa confesso que não tinha pensado dessa forma ainda, e me comprometo a pensar mais elaboradamente. Você sabe como eu sou, né? Você bota a pergunta e eu vou elaborando aos poucos. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser capaz de influenciar. Você me conhece, sabe? Eu acredito muito na política pela influência, né? Tem gente que chama de lobby, eu não gosto, porque eu acho que lobby parece que você está defendendo um interesse próprio, e eu realmente, quando tento influenciar, raramente estou buscando um interesse próprio. Pode até ser interesse de entidades que eu acredito, mas eu sempre procurei não fazer em benefício do meu CPF, né? Isso. É uma questão religiosa minha, né? Mas, enfim. Eu vou começar de um jeito aqui, vamos ver se a gente encaixa. Certo? Eu tinha feito nas minhas anotações o seguinte: a pedagogia da engenharia é diferente, né? Hoje em dia. A de vocês, se for ensinar engenharia como vocês aprenderam, com todo respeito, dá um tiro na cabeça, certo? A minha, que já é ultrapassada, e sei lá, 20 anos depois da de vocês, também, né? Hoje a turma aprende de um negócio de uma forma totalmente diferente, né? Eu acredito, professor, que a gente... eu trato o Volkner como professor diferente dos outros colegas, porque ele foi meu professor, ele deu aula no 5º ano. Eu acredito que nós, da Itaex, tivemos um papel importante no EEF de mostrar para o ITA e sair da boca do reitor do ITA, dos professores do ITA, de que eles têm que mudar a pedagogia. A pedagogia que hoje, pelo menos o professor Anderson defende, nós da Itaex defendemos, é o Project Based Learning. Nós temos que influenciar para esse campus já nascer com PBL no sangue, sabe? É uma oportunidade de ouro, porque você, quando tem um campus separado, tem várias desvantagens, mas uma externalidade que as pessoas esquecem é que você pode testar coisas diferentes, você pode arriscar, certo? E eu acho que a gente deveria aproveitar a oportunidade, nós da Itaex, toda a comunidade da EITA, de influenciar no sentido de vamos fazer um campus pensando já em PBL desde o primeiro dia, sabe? Ou seja, a turma de Fortaleza é o experimento que a gente precisa fazer e aprender com os erros e os acertos que haverão, né? Que haverá ou que haverão, né? Acho que haverá, né? Com os erros e acertos que haverá, certo? Para que a gente aprenda com os erros e acertos, porque sempre vai ter erros e acertos, e o que a gente aprender naquele campus, isso, assim, se o campus fosse meu, se eu fosse o ditador daquele campus, né, eu não sou, nem quero ser, nem tenho pretensão, mas, assim, eu faria um investimento nessa direção, certo? Então, eu estou começando a discussão para dizer o seguinte: eu acho que o campus inteiro tem que ser uma grande iniciativa, certo? Eu acho que o campus inteiro tem que provocar os alunos, desde o primeiro dia, a responder a seguinte pergunta: por que é que a tecnologia de eletrólise de hidrogênio hoje é alemã? E por que é que ela não pode ser brasileira?
sabe, assim, é uma frustração imensa para mim saber que a gente tem o país agrícola que nós temos e a John Deere ou a Komatsu não são de capital nacional. Certo? A gente importa tudo. A gente tem uma segunda oportunidade agora com energia verde, eletrólise, formação de moléculas da jusante de hidrogênio verde, certo? Para tentar não cometer o mesmo erro. Não cometer o mesmo erro estratégico, certo? Para mim, a Petrobras não está envolvida nessa discussão, certo? Aproveitar a base aérea de Fortaleza para co-investir na base aérea de Fortaleza, para ter, eventualmente, uma parte dos seus SEMPs lá em Fortaleza também, certo? Para que a gente possa não ter que importar tecnologia de eletrólise de outros países na segunda metade do século XXI, passa não só pelo ITA. O ITA só vai formar os engenheiros. A pós-graduação vai ajudar a ir para levar a fronteira do conhecimento um pouco adiante, e é uma Petrobras, eventualmente uma concorrente da Petrobras, que tome a decisão de fazer um investimento de pesquisa e desenvolvimento em território nacional, que vai se aproveitar daquilo e, eventualmente, se Deus quiser, ser a Embraer do século XXI, provavelmente no setor de energia. Então, assim... Muito bem. Obrigado. Obrigado, viu, Bonfim, pela resposta. Eu queria só, claro. concordando contigo, mostrar a importância da contratação dos novos professores, né? Os novos professores vão ser aqueles que vão implantar o Project-Based Learning, né? A metodologia, a maneira de se ensinar diferente, que vão definir os currículos, definir as matérias integradoras, definir a estrutura curricular que permita que você tenha a capacitação de formar bem profissionais de energia, que no Brasil vai precisar de biologia, por exemplo. Você tem que ter fermentação através da produção do etanol e outras matérias. Até no Ceará tem também, alguma coisa no Nordeste tem o agave, tem o próprio cactus, né, que pode ser aproveitado para você também gerar o metanol. Então, as perspectivas formativas do estudante de graduação já estão, de certa maneira, mostrando as disciplinas básicas que esse profissional deva ter, né? Então, pensando no curso de biomedicina, bioengenharia, certamente a parte também biológica. Veja, então, que o fundamental desses novos cursos ele não é igual aos que nós tivemos, que você teve, e que existe hoje no ITA de São José dos Campos. Talvez seja necessário você ter um fundamental, de certa maneira, ampliado, né? De certa maneira, com disciplinas básicas que deem a possibilidade do aluno depois ir se... Biologia, né? Biologia, por exemplo. Biologia é o caso mais claro. Está caindo de maduro, não está caindo de maduro. É mais claro que precisa... O engenheiro, hoje, precisa ter formação em biologia, para ele poder... O básico, né? O básico, para ele poder mexer e ter sucesso nessa área de mercado que ele vai depois estar disponibilizado. Para o SAF, né? Para o combustível de aviação, os engenheiros que vão trabalhar nessa área de tecnologia, eles precisam ter noções que a coisa é feita por fermentação, que tem um processo industrial que vai produzir o etanol, etc, etc. Mesmo o hidrogênio, né? A separação do hidrogênio por uma fonte de
e de como você disse, de eletrólise, mas também por quebra de carbono, pelo próprio etanol ou outros. A rota hoje, a rota que vai ser a rota vencedora, não está definida ainda. Exato, é questão de pesquisa, é questão de continuidade clara de que... E aí a formação. Qual é a grande qualidade do ITA? É ter formado bons cidadãos, bons profissionais e cidadãos conscientes, né? E na formação profissional hoje, você precisa base, no mínimo, em biologia também, né? Então, acho que essa vai muito na direção de que a contratação dos professores é um ponto fundamental para que eles auxiliem na elaboração das disciplinas, das ementas, da estrutura do curso, e não é só profissional. Não adianta contratar gente lá no profissional, você tem que contratar gente que tenha a visão desde o fundamental e profissional. Eu acho que você até ajudou a um ponto aqui que eu acho que a Itaex vai ter que apoiar, né? A Itaex é fã, né, no esforço de apoiar a chegada de novos professores, né? A gente, na história da Itaex, a chegada dos 80 professores, acho que foi em 2019, 2018, foi 2018, né? Acho que a Itaex desenvolveu um papel fundamental ali vai ser chamada a uma nova missão agora. Eu acho que sim, essa é uma visão que eu acho. E eu acho, viu, professor, e agora eu vou falar com o Volkmer aqui, chegou a hora dos nossos colegas cearenses, que têm um apoio pequeno à Itaex proporcional, a aumentar a sua participação. Certo? Assim, eu sei porque eu ser o único conselheiro cearense da Itaex, para mim, não está certo, né? Então, tem mais gente aí que precisa botar a mão no bolso e apoiar a escola e contribuir devolvendo para a escola, né, aquilo que recebeu. Então, eu acho que é um chamado puxão de orelha nos meus conterrâneos. Muito bom, pessoal. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu acho que nós percorremos algumas questões, naturalmente não Tem tantas outras aprofundamos ainda, né? tantas outras, mas certamente, Bonfim, você deu uma contribuição enorme, nos colocando, nos informando e mostrando todo o entusiasmo que você tem pelo campus do ITA no Ceará. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para que dê certo, para que o campus ocorra com a qualidade que a gente espera, que necessária, né? E na direção correta. Acho que essa mensagem vai ficar. Eu hoje não vou saudar, eu não está muito fora fora de eu estar tomando vinho ou qualquer outra coisa. Nós estamos gravando bastante tarde e eu vou, então, agradecer ao Bonfim. Vou, então, procurar encerrando aqui a nossa gravação. Muito obrigado, Bonfim. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade para falar sobre um assunto tão importante. Muito obrigado.